Agora a gente vai falar sobre as novas competências do RH segundo David Ulrich. E eu estou trazendo através de um case. E por que eu estou trazendo isso através de um case? Porque essa é uma história pessoal e que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é justamente a implementação do modelo Business Partner numa multinacional. Eu era gerente administrativa de recursos humanos regional dessa multinacional, que era líder do seu segmento e foi comprada por uma outra multinacional, também líder do seu segmento. Só que essa outra multinacional, ela já tinha uma multinacional da Índia e ela já tinha dentro dos seus programas todo o RH estratégico montado e inclusive a cultura Business Partner. E o meu desafio como gerente de recursos humanos era formar um RH estratégico. Então, só para vocês terem uma ideia de como era o RH, ele era um RH operacional, ele era um RH praticamente de departamento pessoal, não tínhamos psicólogos, não tínhamos administradores no nosso quadro. E esse projeto, ele era fundamental, porque ele foi escolhido para ser o projeto piloto e foi muito bem sucedido e a gente dali se tornou realmente o modelo para as outras unidades, que eram 8 fábricas. E essas 8 fábricas, elas foram seguindo esse modelo Business Partner e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que foi um projeto extremamente bem sucedido. Nós contratamos, à época, para fazer nossa formação em Business Partner, uma consultoria que era do Vale do Silício, que já trazia aí na sua bagagem empresas como Spotify, Netflix, as empresas mais ágeis do mundo que trabalham com metodologias ágeis, né? Então, nós chamamos essa consultoria, fizemos a formação em Business Partner, procuramos fazer uma seleção interna para ver quais as pessoas tinham esse perfil mais inovador. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês é justamente isso. Qual foi esse perfil? Como foi que a gente chegou até ele? E, claro, utilizando as competências de David Ulrich, que ele considera como as novas competências do RH. Então, aqui a gente começou com o que seria a atuação do BP. A atuação do BP é um modelo de gestão estratégica que atua junto às áreas da empresa buscando soluções e executando ações e práticas que contribuam para a estratégia do negócio. Ou seja, a gente não fugiu de forma nenhuma dos conceitos fundamentais, a gente vai seguir até o fim os conceitos fundamentais e trazer para a nossa realidade. Então, o que esse profissional tem que ter? Os profissionais de recursos humanos, eles devem evoluir para serem os melhores pensadores da empresa sobre o lado humano e a organização do negócio. Então, esse é o modo de pensar de David Ulrich para o profissional de RH. Então, a gente vê o profissional com agilidade, dinamismo, foco em resultados e a integração de tudo isso. Claro que para todo projeto, se você vai começar um projeto, se eu vou começar um projeto, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: quais são os fatores críticos de sucesso? Como é que você vai medir se esse projeto está dando certo? O que é que você pode entender como algo que, se não der certo, ele se torna um problema? São o quê? Os fatores críticos de sucesso. Para o BP, para a atuação do BP dentro dessa organização e dentro dos conceitos de David Ulrich, eles são 5.
proximidade com o cliente, maior padronização dos processos de RH, clareza de papéis, tanto do líder quanto do BP, para não haver confusão de papéis. Canal direto, aquela transparência da que a gente já falou, aliado à estratégia do cliente, neutralidade de atuação do BP. As pessoas falam, como assim neutralidade? Neutralidade é você, por exemplo, guardar sigilo quando é necessário. Neutralidade é você não tomar partido, é você vislumbrar o que é melhor para o negócio. Se um líder lhe faz um pedido, lhe traz uma demanda que tem a ver com a estratégia do negócio, tudo bem. Se não tem a ver com a estratégia do negócio, vocês têm que conversar para que aquilo esteja alinhado. Então, não cabe ao BP fazer julgamentos. Ele tem que ter uma postura neutra e voltada realmente para o negócio, para que isso gere credibilidade, para que quando ele venha a oferecer soluções, ele ofereça soluções que sejam ouvidas, que as pessoas prestem atenção. O BP necessita ter conhecimento de grande parte dos processos de gestão de pessoas e do negócio da empresa em que atua para que possa discutir soluções. Claro, como é que você vai, por exemplo, chegar numa reunião estratégica, oferecer soluções, discutir os problemas, se você não conhece a maioria dos processos de gestão de pessoas, se você não conhece a estratégia do negócio. Então, aqui nesse diagrama você vê os 6 princípios que são, segundo David Ulrich, são considerados como as competências fundamentais do perfil do BP de RH, estar em total sintonia com o negócio, com as metas, com os objetivos do negócio. Ele tem que ter um domínio das ferramentas de RH, entender quais são as ferramentas de RH que hoje em dia são mais utilizadas, por exemplo, para fazer um recrutamento e seleção com mais assertividade, para fazer um levantamento de treinamento mais focado no desenvolvimento das pessoas e para atender ao negócio. Sistema de informação de RH também muito importante, que a gente não está falando só de softwares, mas de informação. As pessoas confundem, às vezes a informação pode estar num quadro de avisos, a informação pode estar num dashboard. Então, a gente não pode pensar que as informações só podem estar dentro de um computador, extremamente difíceis de serem compreendidas. Gestão de mudanças, organização e cultura e aspectos pessoais. Portanto, o mais importante é que esse BP seja capaz de construir parcerias estratégicas, possuindo visão sistêmica e atuando como incentivador na mudança da inovação. Eu gosto muito disso aqui que a gente preparou, porque a gente, na época, ficava se perguntando qual é o tempo que o BP tem que se dedicar às atividades mais estratégicas ou mais operacionais. E aí a gente fazendo uma pesquisa, a gente percebeu que na maioria dos países mais desenvolvidos, onde a cultura BP já está bastante conhecida, sistematizada, ambientada com as metodologias internas, não existe muito o papel de executor. Ou seja, nessas 3 fases que a gente está chamando aqui, construtor, parceiro de mudança e navegador, no Brasil ainda é muito comum que exista essa fase anterior, que é a de executor. E são essas funções mais operacionais do RH. E a gente está fazendo aqui uma estimativa do tempo que esse profissional que precise, já que no Brasil isso ainda é muito comum, se dedicar um tempo aí às funções operacionais, como é que ele deveria
se relacionar em relação ao tempo. Então, a gente, nessa realidade, colocou 35% do tempo dedicado a ações estratégicas, 40% do tempo dedicado a ações do nível tático, e aí a gente vai fazer uma observação, lembrando que o nível tático envolve toda aquela parte de planejamento, e não é de tarefas operacionais, de estar lá no sistema, botando folha de pagamento, vendo benefícios, etc., porque não se trata disso, tá? Então, 25% apenas é dedicado a essas ações de nível operacional. E quais são essas fases que o BP tem de uma forma geral? É construtor, onde ele edifica os fundamentos das funções de RH de maneira bastante consistente, parceiro de mudança, onde ele busca o realinhamento da organização às estratégias e ao ambiente externo, e navegador, que auxilia a organização em face das contradições e paradoxos inerentes ao mundo globalizado. Então, a gente imaginando aqui, por que navegador? É porque ele tem que ter aquela visão de desbravar, aquela visão de conhecer, é aquele profissional curioso, né? Ele é o herói do RH? Não. Ele não é um super-herói, mas ele é alguém que vai trazer mais protagonismo para o RH através desses valores, através de todo esse conhecimento, através desse script, de certa forma. E aqui o que a gente já mostrou no Manifesto Ágil do RH, e agora a gente vai falar um por um o que é que significa por David Urich, tá bom? Ativista confiável, construir capacidades, propor tecnologia, inovar e integrar, encabeçar a mudança e posicionamento estratégico. Vamos ver o que significa cada uma dessas novas competências do RH segundo David Urich. Posicionamento estratégico. Detentores de muito conhecimento e capazes de traduzir as tendências externas de negócios em decisões e ações internas. Eles compreendem as condições de negócios de um modo geral, por exemplo, as tendências sociais, tecnológicas, econômicas, políticas, ambientais, demográficas, e que vão afetar o seu mercado de uma forma geral. Então, inclusive podendo afetar até sua própria geografia. Quantas empresas acabam mudando de lugar por conta das condições? Eu mesma trabalhei em uma indústria que perdeu a concorrência para a sua mesma empresa na China. Então, a gente teve que desmontar uma fábrica com 4.000 empregados e foram todos os insumos, todos os produtos para a China, para serem produzidos na China. E era um produto 100% exportação. Essa empresa, ela não teve a capacidade de se reestruturar a tempo. E por isso 4.000 pessoas ficaram desempregadas. Então vocês vejam que essa capacidade de se transformar e de traduzir as tendências externas, ela pode ser uma questão de sobrevivência da empresa. Construir capacidades. Capacidades organizacionais são consideradas como a cultura, processo ou identidade de uma empresa. Os profissionais de RH devem facilitar auditorias de capacidades organizacionais para determinar a identidade das organizações. Tais capacidades incluem atendimento ao cliente, velocidade, qualidade, eficiência, inovação e colaboração. Esse gráfico que eu trouxe aí é do próprio livro do David Urich. Então, ele traz todas as etapas que a gente tem que desenvolver como competência. Propor tecnologias
os profissionais de RH precisam utilizar a tecnologia para entregar sistemas administrativos de RH de forma mais eficiente, como, por exemplo, serviços de benefícios, processamentos de folha de pagamento, custos de seguro de saúde, outros serviços administrativos de forma geral. Além disso, os profissionais de RH precisam utilizar a tecnologia para ajudar as pessoas a permanecerem conectadas umas com as outras, alavancar a mídia social, possibilitar o posicionamento dos negócios para um crescimento futuro. Inovar e integrar. Transformar as áreas de prática de RH únicas em soluções integradas, geralmente em torno da marca de liderança da organização. Por exemplo, Employee Experience. O posicionamento estratégico. Profissionais de RH ajudam a causar mudanças em nível institucional, mudando padrões, de iniciativa, fazendo as coisas acontecerem, e individual, possibilitando mudanças pessoais. Assim, os profissionais de RH se tornam parceiros para a criação de organizações que sejam ágeis, flexíveis, responsivas e capazes de executar transformações de forma que um valor sustentável seja criado. E encabeçar mudanças, a gente já viu aqui. O ativista confiável constrói sua confiança pessoal por meio de sua visão de negócios. A credibilidade vem de profissionais de RH que fazem o que prometem. Isso é bem importante, a gente cria uma expectativa, essa expectativa deve ser cumprida. Constroem relacionamentos pessoais de confiança e que sejam confiáveis. E como ativistas, os profissionais de RH possuem um ponto de vista não apenas para se tornarem ativistas. Os profissionais de RH precisam ser conscientes e comprometidos com a construção de sua profissão. Porque, como a gente diz, é uma visão de mundo diferente. Então, todas as pessoas têm essa capacidade. Eu já me formei há mais de 20 anos, estou completamente envolvida, tenho alguns anos estudando o RH ágil e estratégico, e eu acho que qualquer pessoa que esteja pensando em seu futuro, que esteja pensando na sobrevivência da sua profissão, em poder contribuir, ela deve realmente estudar os conceitos de David Ulrich. Aqui a gente vai falar agora sobre algumas diferenças em relação à postura, às capacidades desse profissional. Se a gente imaginar que essa coluna aqui, à nossa esquerda, são ações, a gente vai entender que a coluna à direita são as competências, ou seja, de um lado estão os comportamentos de entrega e do outro lado estão as competências. Então, toma decisão com agilidade e no prazo. E qual é, vamos dizer, a competência referente a isso? É ambicioso e determinado. Responde com prontidão às demandas e pedidos dos clientes. Conhece bem os clientes, alianças e parceiros e os apoia de maneira adequada. É fácil trabalhar com ele, mantém boas relações com uma variedade de pessoas. Só uma aguinha aqui rapidinho. Naturalmente pensa, fala e escreve sobre estar preparado para o futuro. É proativo em antecipar as necessidades futuras. Mostra autodisciplina em todas as áreas, possui credibilidade pela consistência e confiabilidade. A gente vai ver muito sobre o que é essa confiabilidade, o termo ativista confiável que David Ulrich traz para a gente. Gerencia o tempo e as prioridades de forma eficaz. Eu considero o gerenciamento de tempo, o planejamento, a execução,
Tudo isso como parte de um perfil importante para o profissional do RH estratégico. Atende os prazos e outros ativos de forma consistente. Gosta de resolver problemas, gosta de formular estratégias e sente-se confortável nessa tarefa e considera naturalmente as implicações futuras das decisões tomadas nesse momento. Além disso, sonha sobre as possibilidades de produtos, mercados e métodos futuros, ok? Ou seja, é uma pessoa que está em alinhamento com o negócio. Aqui a gente vê que ele tem uma orientação para a ação, ou seja, apresenta um senso de urgência, orientação para o serviço ao cliente, é motivado pelo desejo de servir o cliente, é focado nas necessidades dele. Diplomacia, é aquela pessoa que é hábil nos relacionamentos interpessoais, que possibilita a manutenção dos contatos. O planejamento que acabamos de falar, planeja o passo a passo do projeto antes de implementar. Confiabilidade e consistência, mantém sigilo quando solicitado, foco no desempenho, evita a procrastinação, foca nos resultados, tem um pensamento analítico, precisa entender e ter uma visão sobre o negócio. Vocês vejam a importância que esse profissional precisa ter do negócio. E eu acredito que um dos motivos do Business Partner ser considerado realmente uma das profissões do futuro é porque a gente vê que sem esse pensamento crítico, sem esse alinhamento com o negócio, sem esse profissional sonhar com novos produtos, novas metodologias, sonhar com o que ele pode trazer de bom para a empresa, ele não atende ao perfil pensador, ele não atende ao perfil de quem vai agregar valor ao negócio. E aqui tem um diagrama de relacionamento das estruturas de RH. Então eu trouxe o modelo Business Partner aqui como responsável por captar as necessidades de clientes internos, propor soluções e fazer a conexão entre eles e o RH. O cliente interno. Quem são os clientes internos? Só são os líderes, são as áreas do negócio. E isso é uma confusão que as pessoas fazem, porque o Business Partner tem como principal cliente as áreas do negócio, que são representadas pelos seus líderes. Então é só importante fazer essa distinção aqui. As demandas operacionais, que se refere à execução de atividades de rotina, demandas burocráticas. Inclusive, a gente vai ver aqui mais ou menos o tempo que os profissionais precisam dispor para tarefas mais táticas, para as tarefas mais estratégicas. E, claro, a área especialista, que cria e fornece soluções baseadas nas especializações técnicas em gestão de pessoas, é guardião das políticas da empresa, da cultura. E é claro que para ele garantir as entregas do RH, ele tem que conhecer bastante dos subsistemas de RH, dos processos de RH. E aqui eu venho trazendo um exemplo porque eu acho tão bonito esse exemplo, como um comportamento de apoio à mudança, que foi um local, um hospital, onde existiam os comitês de inovação, de cultura, e eles tinham um problema muito delicado, porque se tratando de um hospital, e esse lugar era o lugar que era feita a tomografia das crianças.
E claro, uma máquina, quem já entrou numa máquina de tomografia sabe, pode sentir claustrofobia, tem pessoas que são acompanhadas, tem pessoas que não suportam sequer entrar naquela máquina. E as crianças, claro, também se sentiam assustadas e aí eles pensaram, né? O RH, junto com os médicos, junto com as pessoas que trabalhavam com as crianças, formaram uma equipe e fizeram aí, junto com um comitê de inovação, a aplicação das melhores ideias. E dentro dessas melhores ideias, surgiu a ideia de transformar o local num parque de diversões. Então, essa máquina virou um foguete, a rampinha que entra virou um tobogã. Então, tudo isso foi feito para trazer mais conforto para aquela criança, para aquele cliente, de uma forma empática, de uma forma humana. Então, é um trabalho colaborativo, é um trabalho de empatia, é um trabalho que não acabou, eles têm um foco muito grande na aprendizagem continuada. E eu trago esse exemplo porque eu achei muito, muito bonito e muito significativo, porque o mais importante é que a gente consiga fazer diferença na vida das pessoas. E a gente não precisa de muito, a gente precisa apenas ouvir o que elas precisam, confiar nelas e proporcionar um ambiente de trabalho favorável ao crescimento, à aprendizagem continuada. Por isso, ir além das métricas é tão importante, perceber o outro. Afinal de contas, as atitudes do dia a dia dizem muito sobre as pessoas, sobre as necessidades, sobre o ambiente de trabalho, se o ambiente está favorável, se não está. Avaliar também como a equipe tem se comportado no dia a dia, de que forma reage a determinados acontecimentos. Pequenas atitudes do colaborador, também do gestor, podem dizer muito sobre o índice de felicidade de uma empresa, pode dizer muito sobre o ambiente organizacional. Você vê uma empresa, às vezes, só porque ela tem ali um dia do aniversariante todo mês. Aquilo ali cria um clima gostoso, as pessoas interagem. Eu fiz consultorias em empresas muito pequenas daqui da região de Salvador, Bahia, e eu ficava tão impressionada como pequenas coisas podem aumentar tanto o nível de felicidade das pessoas. Bastou, as pessoas só queriam nessa empresa, elas só queriam ter um momento de confraternização. Elas não queriam que a empresa comprasse o bolo, comprasse o refrigerante, mas ela queria que a empresa, que era uma empresa que fazia embalagens, esses copinhos que a gente vê em festas e tal, com canudo e tudo, e era um trabalho, de certa forma, difícil, as máquinas emitiam um certo calor, era uma empresa com funcionários já muito antigos, com um sistema hierarquizado bastante forte, tinha o dono e os empregados. Então, quando eu fui fazer essa consultoria, o que eu realmente percebi é que eles sentiam falta de se sentirem mais valorizados, de se sentirem gente, de sentirem que eles tinham um momento para eles. E isso a gente fez através de algumas rodas de conversa, onde eu levava, às vezes, uma parábola ou um conto, uma fábula, e pedia para que eles falassem o que é que eles tinham entendido dali, se ali no ambiente de trabalho tinha alguma situação semelhante. E a gente, ao longo do tempo, foi descobrindo que eles tinham essa necessidade de ter ali no horário mesmo de trabalho, 20 minutos que fosse, 30 minutos que fosse, mas que eles pudessem comemorar o aniversário dos aniversariantes do mês, trocar presentes, trocar bilhetinhos.
aquilo para eles era muito importante. E nunca tinha se dado nenhum valor àquela demanda tão simples dos funcionários. Então, às vezes, não é preciso fazer algo incrivelmente sofisticado, mas não tem como melhorar se você não tiver a escuta ativa, se você não tiver empatia, se você não tiver um desejo real de promover um ambiente de trabalho mais saudável. Então, se você for medir o índice de felicidade da sua empresa, se ele é negativo ou positivo, eu acredito que você deva prestar atenção aos pequenos sinais antes de qualquer diagnóstico, porque eles dizem muito. E o índice de satisfação no trabalho considera alguns fatores: a percepção dos colaboradores em relação à organização, a avaliação das políticas e práticas do setor de recursos humanos, justamente por esses fatores serem uma das principais razões do bom nível de engajamento, do fit cultural. Então, a percepção dos colaboradores em relação à organização é importantíssima. Você pode saber disso através de pesquisas de satisfação do colaborador ou através dos próprios resultados positivos nos negócios. Ok? Vamos ao próximo módulo? Até mais, te espero lá.